objetivo da nossa lição hoje é a gente, claro, fazer um apanhado da passagem toda de João capítulo 14, do verso 1 ao verso 15, mas também refletir principalmente, ou meditar principalmente, nesses pontos específicos do caminho, da verdade e da vida. Amém? Como nós sempre falamos, isso é uma aula, isso não é uma pregação, então se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, por favor, levante a sua mão, me interrompa. O máximo que vai acontecer, eu pedir para você segurar um pouquinho para eu terminar uma ideia. Depois que eu terminar a ideia, estamos abertos a compartilhar as nossas, conversar e responder perguntas, enfim. Amém? Amém? O nosso texto base se encontra em João, como a gente já sabe, o Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 15. Na semana passada, quem estava aqui presente, ou quem assistiu pela internet, vai se lembrar que nós estudamos João, capítulo 13. Hoje é o capítulo 14, que é uma continuação direta da passagem do capítulo 13. Então, o Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 15, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Palavras de Jesus. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Verso 9. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede em mim, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aqui nessa passagem, o Evangelho de João, capítulo 14, ele é uma continuação direta da passagem que nós estudamos na semana passada, o capítulo 13. No capítulo 13, nós vemos Jesus no meio da cerimônia da festa da Páscoa, né? Na ceia, no meio da ceia, nós vimos então que Jesus no meio da ceia, ele se levanta, sai da mesa e ele lava os pés dos discípulos. E depois que ele faz isso, a gente continuar lendo no capítulo 13, a gente vai ver que Jesus fala: olha, onde vocês vão me trair? Os discípulos então, eles perguntam: mas quem que vai te trair? Ele fala: olha, aquele que der o bocado molhado. E aí ele entrega para Judas, e aí a gente vai ver que Judas sai. No que Judas sai, Jesus, então, ele continua dando umas últimas instruções para os discípulos. Por quê? Últimas instruções. Porque ali era a última noite vivo, vamos dizer assim, de Jesus, ou a última noite livre. Porque saindo dali, ele ia para o Getsemane, ia orar, os soldados iam vir, iam prender Jesus, e a partir dali Jesus estava preso, e pouco tempo depois, Jesus ia morrer. Então, Jesus, ele sabia que a hora dele partir tinha chegado. E ele sabia, vamos dizer assim, que de certa maneira, de certa forma, ainda tinha muito trabalho para fazer com os discípulos. Por mais que os discípulos tenham passado 3 anos com Jesus, ainda tinha muita coisa, porque o ministério era muito grande. Jesus sabia que, olha, eu vou embora, vou morrer, vou ressuscitar e vou embora. E eles vão ter que continuar tocando essa obra. E é uma obra muito grande.
E isso já nos mostra, já nos ensina alguma coisa. O que nós podemos aprender com isso? A obra nunca acaba. A obra nunca termina. A obra de Deus, ela nunca acaba. Ela nunca termina. Ela nunca está completa. Sempre tem alguma coisa para fazer. O servo de Deus, o trabalhador da obra de Deus, ele sempre tem alguma coisa para aprender. Por mais que você tenha 70 anos de igreja, por mais que você tenha 70 anos trabalhando na obra, você ainda tem coisa para fazer, você ainda tem coisa para aprender, você ainda tem coisa para executar, ainda tem coisas incompletas. Porque a obra de Deus completa somente no fim dos tempos. Só depois do juízo, que aí sim, como a gente lê lá em Apocalipse, está completa, aí está acabada. Então Jesus sabia disso, ele sabia que ele tinha que dar algumas instruções para os discípulos ainda. Então ele dá essas instruções. E depois que Jesus dá essas últimas instruções, aí a gente tem esse capítulo 14. E aí no capítulo 14, logo no início, Jesus está falando, olha, não se preocupe, crede em Deus, crede em mim. Olha, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos em um. Então aqui no capítulo 14 nós temos mais uma prova, vamos dizer assim, ou uma confissão de Jesus de que ele era o próprio Deus. E aí Jesus fala, olha, eu vou preparar lugar, porque se não tivesse lugar preparado para vocês, eu falaria que eu ia. Tem lugar para vocês, promessa da vida eterna. Veja que muitas pessoas leem a Bíblia e passam por essas promessas. Muitas das vezes, até de certa maneira, a gente pode dizer até rejeitando essas promessas. Como assim, Diego? Rejeitando a promessa? A partir do momento que você lê a Bíblia, que você segue a Jesus e você se preocupa mais com as coisas desse mundo do que a promessa que está por vir, a maior promessa que Deus já fez para a humanidade, que é a salvação, a vida eterna, de certa maneira você está rejeitando, não é? Mas não, por exemplo, uma situação de que é meu aniversário. Aí é meu aniversário, eu ganhei de uma revista, do outro eu ganhei um livro. E aí eu ganhei a revista, caramba, que legal essa revista. Poxa, essa revista é muito boa, gostei muito. Obrigado pelo presente de aniversário. Aí passou 2 minutos, vem a pessoa me dar um livro. Eu falei, caramba, esse livro aqui, olha, dourado e tal. E aí eu já deixo a revista de lado, já me preocupo mais com o livro. De certa maneira, eu rejeitei a revista em detrimento do livro. Certo ou errado? Quando Jesus se apresenta para mim e fala, olha, eu sou Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Se você crê em mim, eu vou te levar para morar comigo no céu. Caramba, Jesus, vamos morar no céu com Jesus, que bom e tal, não sei o quê. Mas aí depois eu vejo os sinais de Jesus e eu me preocupo mais em seguir os sinais de Jesus do que em buscar a vida eterna que Jesus me prometeu. De certa maneira, eu estou rejeitando a promessa da vida eterna para aproveitar as promessas na vida terrena. Ah, mas eu não posso aproveitar as duas? Pode e deve, quando acontece a segunda. O que nós vemos muito dentro da igreja são pessoas que rejeitam a primeira em detrimento da segunda. Aí a gente tem um problema. Ou, a gente não, mas quem faz isso tem um problema. Então veja que a promessa que Jesus fez e ele vai cumprir é: eu vou e vou preparar lugar. Vida eterna. Morar no céu. Ah, mas além disso, Jesus prometeu muitas coisas. Sim, podem se cumprir. Mas essa é a promessa que Jesus fez. A promessa de um emprego, de um carro, de uma família, de um filho, de dinheiro, de morar. São promessas, né, que se recebeu essa promessa de fato de Jesus, ela pode até se cumprir, obviamente, ela vai se cumprir. Mas essa não é a promessa que Deus fez, no sentido de que, olha, essa sim, todos nós temos acesso. Existem pessoas que têm promessas de prosperidade, bom, prosperidade todos têm, mas que eu digo prosperidade financeira. Tem pessoas que recebem esse tipo de promessa e recebem. De fato, foi uma promessa divina. Mas tem pessoas que não recebem essa promessa. E tudo bem, porque o compromisso de Deus não é esse. O compromisso de Jesus não é esse. Então, Jesus aqui, ele fala, ele começa no capítulo 14, falando, olha, na casa de meu pai, as muitas moradas, senão, se não fosse assim, não teria dito. Então, vocês sabem, no versículo 4, Jesus diz assim, mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Então, veja, é interessante que quando Jesus está falando sobre a vida eterna, quando Jesus está falando que ele é o Pai, que ele e o Pai são um, e que ele está indo para preparar um lugar para a vida eterna, Jesus, e aí, claro, a gente lê, a gente vai falar isso, mas é evidente que Jesus, como Deus onisciente, ele sabia que essa afirmação de Jesus era, na verdade, uma retórica. Porque Jesus, no versículo 4, ele fala assim,
mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então Jesus, ele faz uma afirmação assumindo que os discípulos sabiam para onde Jesus ia e que os discípulos sabiam quem era o caminho. Só que na onisciência de Jesus, ele sabia que isso era retórico, ou seja, ele sabia que os discípulos não sabiam, mas ele afirmou para gerar aquela dúvida, aquela discussão, aquela pergunta. Olha como Jesus é perspicaz, né? Como Jesus é Jesus, ele é sábio. Então Jesus, ele fala assim, vocês sabem onde eu sou. Vocês sabem qual sou o caminho. Vocês não estão 3 anos me seguindo? Então vocês sabem. Trazendo para nós aqui, hoje, talvez... Quantos anos você tem de igreja? Há quantos anos atrás você se converteu? Ih, nasci na igreja. Tenho 40 anos, nasci na igreja. Então você sabe quem é Jesus. Então você sabe quem é o caminho. Na maioria das vezes essa pergunta é uma retórica. Será que nós sabemos quem é Jesus? Será que nós sabemos quem é o caminho? Será que nós sabemos qual é o caminho? Repare que eu falo qual é o artigo definido. Eu quero que vocês lembrem-se muito disso na aula de hoje. Artigo definido. Ou. Em alemão a gente tem artigo definido também? Tem, né? Eu imagino que toda gramática tem artigo definido. Você tem um, vários, e você tem o definido. Ou seja, o caminho, a verdade, a vida. Precisamos sair hoje daqui, ou terminar a escola bíblica dominical hoje, sabendo quem é o caminho, quem é a verdade e quem é a vida. Porque senão, se a gente não souber isso, se a gente não tiver isso bem gravado no nosso coração, nós podemos pegar um outro caminho. Um outro caminho que não é a verdade. E que principalmente não vai nos levar para a vida. Imagina você andar a vida inteira num caminho de mentira que não te leva para a vida. Olha que desperdício. Olha que desperdício. Então Jesus, ele fala, olha, vocês sabem quem eu sou. Que vocês sabem o caminho. Aí vem Tomé. Primeiro, tecnicamente o segundo personagem dessa passagem. Mas o primeiro personagem de interesse no sentido de nos trazer uma reflexão nessa manhã. Aí Tomé, aquele mesmo que quando Jesus apareceu, quando falaram para ele que Jesus tinha ressuscitado, ele falou, ressuscitou nada. Claro, ele falou desse jeito, eu estou parafraseando. Ressuscitou nada? Que ressuscitou? Só acredito se eu ver. Aí Jesus vai lá e fala, bota a mão aqui, vem cá, sou eu, estou falando. Falei para você que eu ia morrer e ressuscitar e você duvidou de mim. Aí Tomé, esse mesmo Tomé, veja, discípulo de Jesus, andou com Jesus 3 anos. Esse mesmo Tomé, no versículo 5, diz assim, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? 3 anos com Jesus. De manhã, de tarde e de noite. Não sabia para onde que Jesus ia. Como pode? 3 anos com Jesus. Não foram 3 meses, foram 3 anos. Não foram 3 dias, não foi um final de semana. 3 anos com Jesus. Quando Jesus diz, vocês sabem quem eu sou e para onde eu vou, então vocês sabem o caminho. Primeira coisa que Tomé faz é, Senhor, para onde você vai? Não sei para onde você vai. Podemos aprender com Tomé nesta manhã. Estou há 3 anos na igreja. Estou há 30 anos na igreja. Será que eu sei para onde Jesus foi? Será que eu sei quem é Jesus? Será que eu sei qual é o caminho? Até então, Tomé sabia qual era o caminho. Senão ele não seguia Jesus. Então, assim, sabia qual era o caminho. Não é, já misturei as coisas. Tomé, ele achava que ele sabia um caminho. Que ninguém segue ninguém durante 3 anos sem saber nada. Então Tomé, nesse momento, até então, ele tinha uma ideia de quem era Jesus. Ele tinha uma ideia de onde Jesus era. Ele tinha uma ideia que Jesus levava para um caminho. Porque sempre que a gente segue alguém, a gente está andando por um caminho, não é isso? Se eu falar assim, meus irmãos, olha, hoje quando acabar o culto, eu vou levar vocês para conhecer uma Berlim que vocês não conhecem. Caramba, poxa, que interessante, eu moro em Berlim há 20 anos, como que o Diego vai me levar para conhecer uma Berlim que eu não conheço? Achei interessante. Vou seguir o Diego, vocês vão me seguir no caminho, certo? Porque vocês acreditam em mim. Se vocês não acreditassem em mim, o Andrés, por exemplo, olha aqui, Diego, moleque desse, 9 anos em Berlim, vai me apresentar a Berlim, eu sou daqui, conheço mais do que ele, não vou seguir ele nada. Mas se vocês vão me seguir para conhecer uma Berlim que ninguém conhece,
É porque vocês sabem de onde eu vim, vocês acreditam em mim e vocês entendem que eu conheço o caminho. Tomé andou com 3 anos com Jesus porque ele achava que sabia o caminho. Mas quando ele é confrontado com Jesus, ou quando a pergunta de Jesus confronta Tomé, a primeira coisa que Tomé fala é: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como que uma pessoa segue outra durante 3 anos sem saber para onde está indo? Como cristãos, precisamos saber para onde a gente está indo. Por que que muitos cristãos se desviam do caminho? Porque eles não sabem para onde eles estão indo. E é muito interessante que, olha só, hoje eu acho que não, mas em determinado momento, mais para frente, final de novembro, dezembro, no inverno, assim, se a gente, por exemplo, fizer uma caravana para uma cidade aí que seja uma cidade nos Alpes, por exemplo, é bem possível que a gente pegue neblina. Vocês já pegaram neblina? Quem dirige normalmente, eu imagino que a maioria de nós já pegamos neblina dirigindo. E é interessante que se você já pegou neblina numa carreata, ou seja, seguindo alguém, sei lá, às vezes você combinou de passear e fazer uma viagem, tem 3 carros, e aí tá um seguindo o outro numa neblina. Vocês já passaram por essa situação? De seguir outro carro, um ou mais carros, numa estrada com neblina? Repare que em alguns momentos desse caminho, você está vendo o carro da frente. Mas tem momento que você não está vendo. Porque está neblina. Então imagina, por exemplo, você vai subir uma serra. No início da subida, tudo bem, você está vendo o carro da frente, está vendo o carro de trás. Quando você começa a subir, que vem uma neblina, vai chegar um momento, provavelmente, que você não vai ver. Você vai ver só uma luzinha vermelha, que é um farol de neblina e tal. Mas vai chegar um momento, possivelmente, que você não vai ver nada. Você só vai ver neblina. Mas mesmo assim, você continua andando com o carro, não é? Por que isso acontece? Porque você sabe o caminho que você está indo. Porque você sabe que você está seguindo alguém, que mesmo que você não consiga ver, mas você sabe que esse é o caminho. Você sabe que é passageiro, você sabe que, olha, eu não estou vendo o carro da frente porque está com neblina. Daqui a pouco a neblina vai sair e eu vou voltar a ver o carro. Diga. Só que eu acho que não sabe caminho, eu sabe que tem caminho. Esse é o momento. Isso. Você sabe que o caminho é aquele ali. Isso. Você não consegue ver o carro da frente. Você não consegue ter um guia visual. Mas você sabe que o caminho é aquele ali. E que, eventualmente, a neblina vai dispersar ou você vai passar pela neblina e você vai voltar a ver o carro da frente. Não é assim que acontece? Com Jesus é a mesma coisa. E por que tem muitos que se desviam? Porque quando eles estão no caminho, que eles não conseguem mais ver o carro da frente, porque eles não conhecem o caminho, eles falam assim: estou perdido. Vou parar e procurar para onde eu tenho que ir. Aí se perde. Porque apesar de estarem no caminho, não conhecem o caminho. É diferente de estar e conhecer. Você pode estar no caminho sem conhecer aquele caminho. Se você só estiver no caminho, a partir do momento que você perder a referência visual, você vai achar que está perdido. E se a referência visual demorar muito para voltar, é bem possível, bem provável que você pare e ou pegue outro caminho, e aí vai ser o caminho errado, ou que você pare e volte para casa, você vai desistir. E é quando a gente começa a tomar as nossas atitudes por nós mesmos. por nós próprios. Porque a gente deixa de confiar no caminho para fazer o que a gente quer. A vida cristã é a mesma coisa. A vida espiritual é a mesma coisa. Por que muitos falham na fé? Porque não conhecem o caminho. Só estão no caminho. Aí quando perde a referência visual, acha que está perdido. Quando as coisas param de dar certo, quando vem uma crise, quando surge um problema, quando surge uma doença, quando surge um desentendimento, pensa assim: vou tomar minha decisão, eu perdi a referência. Porque não conhece o caminho. Porque quem conhece o caminho sabe que, bom, tá difícil, não estou conseguindo enxergar, tá neblina. O que eu vou fazer? O que a gente faz como motorista? Vou diminuir a velocidade, vou prestar mais atenção nos sinais da estrada, então vou olhar melhor as placas, vou diminuir a velocidade para ver o meio fio, para tentar ver a marca da estrada, a faixa do meio.
Vou prestar mais atenção nos detalhes e isso vai me dar segurança para continuar a direção. A vida espiritual é exatamente a mesma coisa. Nossa vida espiritual, quando a gente conhece o caminho, eu sei que para ir para Munique é pegando sul. Tá com neblina, o que eu vou fazer? Vou diminuir a velocidade. Eu sei que eu estou no caminho certo, mas eu vou diminuir a velocidade, vou prestar atenção nos sinais, e esses sinais vão me dar a certeza de que eu continuo no caminho certo. A vida espiritual é exatamente a mesma coisa. Tomé, no versículo 5, nos mostra que ele não sabia o caminho. Ele só seguia alguém. Alguém chegou, chamou ele para ir, e ele foi. Porque Tomé falou assim, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Se eu não sei para onde vai, para onde o Senhor vai, como que eu vou saber o caminho? Tomé não conhecia o caminho. Será que eu conheço o caminho? Nasci e fui criado na igreja. 39 anos de igreja. Será que eu conheço o caminho? Ou será que durante 39 anos eu estou seguindo alguém? Até 13 anos eu segui os meus pais. Depois dos 13 anos eu segui o líder dos jovens. Depois, com 20 e poucos anos, eu passei a seguir o pastor. Aí casei com 22, comecei a seguir minha esposa. E aí eu só sigo os outros, só sigo. Mas sem saber qual é o caminho. Você já se fez essa pergunta? Será que você sabe qual é o caminho? Será que nós sabemos qual é o caminho? Tem muito crente que se desvia porque não sabe qual é o caminho. Na primeira neblina que pega, se perde. Muda de caminho. Acha que... Aí, tá vendo? Me trouxe até aqui, neblina, não consigo mais chegar, eu vou voltar para casa. Da onde eu estava era melhor. Versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai. 3 anos com Jesus. E não sabia para onde Jesus ia. Olha que perigo. Olha que problema. Como podemos saber o caminho? Aí Jesus responde. Jesus diz assim, Tomé, não tem problema. Veja que a resposta de Jesus, do ponto de vista humano, pelo menos dependendo do temperamento, essa resposta poderia ser muito mais agressiva, né? Se é uma pessoa mais colérica, ia falar assim, Tomé, tá 3 anos comigo, tu não sabe pra onde eu vou, cara? Tá 3 anos comigo, não entendeu ainda? Tem algum problema de intelecto? Mas como Jesus era manso, suave, Jesus fala assim, não tem problema. Jesus tenha falado, não tem problema, mas pela resposta de Jesus, comparando com outras respostas que Jesus já deu, a gente vê que Jesus, ele aceita com naturalidade a dúvida de Tomé. Na resposta de Jesus, a gente aprende uma outra coisa. Não na resposta em si, mas no ato da resposta. Que é o quê? Tudo bem ter dúvidas. O cristão não é privado de ter dúvidas. Não tem problema você ter dúvida. Não tem problema eu ter dúvida. Ah, Diego, mas eu tô velho para ter dúvida. Mas não tem problema. Ah, mas eu já tenho 50 anos de igreja, eu vou duvidar agora, depois de 50 anos. Bom, é claro que depende da dúvida, obviamente. Se depois de 50 anos de igreja, de crente, você tem dúvida se Jesus é o Filho de Deus, bom, aí talvez alguma coisa esteja um pouco errada. Mas dúvidas, de maneira geral, são normais, são bem-vindas. É melhor você ter a dúvida e sanar a dúvida do que você conviver com a dúvida. É o que a gente fala aqui, como alguns irmãos sabem, se não todos, a gente faz aqui o perguntas e respostas. Depois de um trimestre, que a gente termina uma lição, né, hoje eles são 9, nós temos 13 lições, então falta 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. Daqui a um mês, a gente vai terminar essa revista. E aí a gente faz o perguntas e respostas, que é o quê? A gente tem, a irmã Uchi fez um QR Code, você escaneia, manda a mensagem, manda a sua dúvida, e a gente passa quantos domingos forem necessários só respondendo dúvida. Qualquer dúvida. Quero saber com quantos anos Jesus amarrou o cadastro do tênis pela primeira vez. Vamos ver se a Bíblia responde. Se a Bíblia responder, olha, Jesus amarrou o cadastro do tênis com 6 anos de idade. Se a Bíblia não responde, olha só, Jesus não usava tênis, ele usava sandália, não tinha cadastro amarrado. Dúvida é normal. O problema é você ficar com a dúvida. O problema não é você ter dúvida, o problema é quando a dúvida começa a atrapalhar a sua fé. Aí nós temos um problema, ou começamos a ter um problema. Então veja que na resposta de Jesus, nós observamos naturalidade. Jesus, de certa maneira, está falando assim,
Não tem problema também. Se você não entendeu ainda, se você não sabe ainda, né? Como você disse, você não sabe para onde eu vou e você então como você vai saber o caminho? Não tem problema. Eu vou te explicar. Versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí nós aprendemos aqui também que Jesus, como mestre dos mestres, ele é didático. Jesus, como mestre dos mestres, ele dá uma resposta complexa de forma simples. Jesus não faz muito alarde. E aí aqui a gente pode abrir isso daqui, temos zilhares de aplicações e de ensinamentos. Jesus, ele dá uma resposta complexa de forma simples. Ele fala, olha, não tem problema, sem dúvida, não tem problema. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Com sinceridade no coração, essa resposta foi difícil de entender? Se coloca no lugar de Tomé. Você andou 3 anos seguindo uma pessoa, e aí essa pessoa agora ela está falando que ela vai para um lugar e que vai conhecer o Pai, que vai preparar a morada, e você tem dúvida para onde que essa pessoa vai de fato e qual é o caminho que você precisa seguir depois que essa pessoa foi embora. Aí você pergunta para essa pessoa fala assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Com sinceridade no coração, é difícil entender essa pergunta? Quem pode responder? Quem tem dúvida? Vamos mudar a pergunta. Alguém tem alguma dúvida ouvindo essa resposta? De quem é a verdade, quem é o caminho? Alguém tem alguma dúvida? Então, Diego, eu acho que depois da resposta de Jesus, não. Né? Mas se você voltar um pouquinho pelo que eu estava lendo aqui, no capítulo 13, Pedro também ele tinha essa mesma dúvida. Sim. No verso 36 do capítulo 13, ele fala assim, Simão Pedro perguntou a Jesus, para onde o Senhor vai? Isso. E Jesus respondeu para Pedro, né? Para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Isso. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro Exatamente. disse, Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. E aí, o que eu entendo? Que, tipo, não era só Tomé que tinha essa dúvida, Não, como disse Filipe, mas na frente a gente vai falar sobre Filipe. Porque Jesus também ele trabalhava muito com parábolas, muito com, tipo, duplo sentido. Isso. Então, eu acho que, tipo, essa dúvida foi necessário, e Tomé foi necessário nisso, pra gente ouvir essa resposta de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade. A verdade, a resposta clara, simples e direta. Porque se Tomé não pergunta, a gente também não saberia hoje. Graças a Deus por isso. E Tomé, quando ele fala também, ó, então Tomé disse a Jesus, não sabemos. Então, não era só plural, ele. exatamente. Outros discípulos Então a também gente essa dúvida. entende aqui, pela resposta de Tomé, que devia ter uma conversa nos bastidores. Tipo assim, cara, pra onde que esse cara vai? eles, né? Entre eles. Talvez eles estão andando assim, Jesus está na frente, eles estão... Pra onde que esse cara vai? Era pra ele ir pra Jerusalém, ele falou que não ia. A gente estudou isso alguns domingos atrás. Era pra ele ir pra Jerusalém. A gente falou, Jesus está na frente, eles estão questionando. Era pra gente ir pra Jerusalém. Aí ele falou que não ia. 2 dias depois, o cara decidiu ir pra Jerusalém. Esse cara é maluco. No popular dizendo. Nem ele sabe pra onde ele vai. Devia ter isso, certamente. E aí, quando eles perguntam, Jesus, como você mesmo colocou, até então, Jesus falava por parábolas e tal, e ficava aquela coisa, né? E só quem presta atenção que entende, e a Bíblia é muito difícil, e você precisa ter muitos livros, e estudar teologia, né? Na Idade Média, ninguém conhecia a Bíblia, e papapá. Aí chega um momento que eles perguntam para Jesus. Aí Jesus dá uma resposta simples, curta e direta. Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa resposta de Jesus, alguém tem alguma dúvida do que ela significa? Sim ou não? Sem dúvidas, certo? Se ninguém tem dúvida, por que muitas pessoas não sabem qual é o caminho, qual é a verdade, qual é a vida? Porque, mais uma vez, às vezes, e aí a gente pode entrar em outro ensinamento, as coisas são muito complicadas, muito complexas, e tem que estudar aqui, e qual a versão da tradução da Bíblia, e qual o comentário, e se é Assembleia, e se é a Batista, e se é Presbiteriana, e se é Nova Vida, e se é Igreja Católica, isso não sei o quê, e as pessoas ficam perdidas. E aí, ao invés das pessoas perguntarem quem é o caminho, a verdade e a vida, as pessoas ficam buscando respostas em outros lugares.
O que eu quero dizer com isso? A resposta, a dúvida dos discípulos só foi sanada quando eles perguntaram para Jesus. Até então, como o Daniel falou, Senhor, não sabemos, ou seja, dá a entender que eles conversavam entre eles. Depois que surgiu a oportunidade e eles perguntaram para Jesus diretamente, como que diz, em inglês seria point blank, perguntaram na lata, perguntaram sem, assim, na lata, sabe? Sabe quando você quer pedir um aumento? Ao invés de ele ficar, não, então, chefe, eu fiz aí. Quando tu chega e fala assim, chefe, o negócio é o seguinte, eu preciso de um aumento. Sabe, na lata. Direto, simples e direto. Quando eles perguntaram simples e direto, Jesus respondeu simples e direto. Como que tem muitas pessoas que não conhecem o caminho? O que eu acredito é porque muitas pessoas, ao invés de perguntar simples e direto para Deus, para Jesus, na Bíblia, elas perguntam para as pessoas. E aí tem pessoa que sabe responder simples e direto, tem pessoa que não sabe. Diego, tem uma questão que pode estar envolvida também, que é não sabe para onde vai. Porque Jesus afirma no versículo 2, pois vou preparar-vos lugar. Eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Depois no 3, eu vos levarei para mim mesmo. Isso. E no próprio 6 que a gente leu, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso. Então, se eu não sei o caminho e não sei para onde eu estou indo, então, mas eu é porque tenho que não dúvida do pergunta? caminho, aonde eu quero chegar. Mas é porque que Onde não eu preciso pergunta? chegar. Aí, esse Não exemplo... sabe. Então, mas Você esse só exemplo... espera para as coisas daqui, Sim. espera para as coisas serem supridas. Porque não necessidades pergunta. daqui. Porque não pergunta. É igual o casal quando vai viajar de carro. O marido sabe pra onde tá... Vamos assumir que o marido tá dirigindo. Aí tá dirigindo. Aí a esposa tá vendo que ele tá perdido. Aí ele fala o quê? Ele para perguntar? O que o homem faz? Não, eu sei o caminho. Era pra demorar 2 horas, demora 5. Meu amor, pergunta, tem um posto. Não, eu sei o caminho. Não, eu sei o caminho. Se parar e perguntar, vai saber qual é o caminho. Tomé parou e perguntou, qual é o caminho? Jesus respondeu qual é o caminho. E ele não sabia para onde ir. Ele não sabia para onde ir. Também não sabia. Então ele falou e perguntou. Muitas das vezes, nós não sabemos para onde ir, estamos completamente perdidos. E ao invés de nós pararmos, dobrar o joelho, pegar a Bíblia e perguntar qual é o caminho, a gente fica buscando o caminho em outros lugares. E aí tem hora que tu recebe um caminho certo, tem hora que tu recebe um caminho errado. Diga. Só que eu acho que também isso é uma coisa que muita gente não tem. Ou falta na situação ou fé, primeiro, e confiança em segundo. Sim. Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso. Por isso que a Bíblia diz, chegai com confiança diante de Deus. Deus não é um monstro. Deus é Deus. Ele é Senhor, mas Ele é Deus. Ele é Pai. E no caso dos discípulos, eles tinham uma certeza. Eles queriam seguir a Cristo. Eles conheciam a Jesus e não importava para onde Jesus ia. Eles seguiam. Eles queriam ir para onde Jesus fosse. Sim. E às vezes eu acho que isso é que nos falta. Às vezes você não tem que saber do que está esperando lá à frente. Mas se você sabe quem é que está no caminho, você vai. Se você conhece o caminho. Isso. Aí outra coisa que eu vejo hoje é que com a multiplicação das informações na internet, as pessoas muitas acham mais fácil abrir a internet, abrir o YouTube, escutar um vídeo de alguém, de algum pregador, de algum ensinador, e o que ele diz, a pessoa acredita, quando ela deve primeiro abrir a Bíblia, estudar a Bíblia e ficar com a Bíblia. Porque hoje, o que não mais temos hoje na internet são falsos pregadores e falsos ensinadores. E isso já está escrito na palavra, que nos últimos dias se multiplicariam. E muitas pessoas insistem, em vez de abrir a Bíblia, dobrar o joelho, orar e pedir para que Deus revele a Bíblia, porque Ele revela para todos. Independente de você ter curso de teologia, ter doutorado, ter mestrado, quem revela é o Espírito Santo. As pessoas preferem ficar com a coisa mais fácil, que é abrir a internet, ouvir e aceitar. E aí vai pelo caminho errado. É como se nesse diálogo aqui, é como se acontecesse assim, Jesus falasse isso, né? Versículo 4.
Aí os discípulos ouvissem isso, tá, entendi. Então ele vai pro Pai, é o caminho, entendi. Aí Jesus saiu, Pedro, vá lá e vê se alguém sabe qual é o caminho. Pesquisa lá. Dá um pulo lá na Galileia, lá, porque ele veio de lá, então talvez lá o pessoal saiba. Vá lá na Galileia e vê o que... E ó, fui na Galileia e fala que o caminho é aquele lá. Então, é o que acontece hoje. Ao invés de perguntarmos para Jesus, ao invés de ouvirmos, isso aqui é o quê? É a Bíblia, não é? E a Bíblia é a... De quem? É o próprio Deus. É o próprio Deus falando. Ao invés de eu abrir a Bíblia para saber o que Deus fala sobre Ele mesmo, eu quero saber o que os outros acham que Ele fala. E aí, se o que os outros falarem satisfizer o meu coração, eu acredito. Se o que os outros falarem não satisfizeram o meu coração, então eu rejeito. É claro que não podemos ser ignorantes de que precisamos, porque se a gente for extremista, tem pessoas que são extremistas e falam assim, não, eu só ouço a Bíblia, eu não quero saber de pregação, mas aí então você não vai congregar, então você não vai aprender, porque, né? Ah, não, mas Deus vai ensinar, o Espírito Santo vai me ensinar somente na tua palavra. Bom, de fato, sem sombra de dúvida, ele vai te ensinar. Agora, o que você poderia aprender em 4 anos, você vai aprender em 40. Se você está bem com isso. É muito melhor você ter maturidade para aprender em 4, sabendo o que rejeitar e o que aprender. De certa maneira, eu já ouvi pessoas falando isso, tendo essa posição. Não, é a palavra de Deus, então eu não aceito que ninguém me diga nada, Deus vai falar tudo comigo na sua palavra. Legal, interessante. Um pouco extremista, um pouco imaturo, porque, né? Da mesma maneira como que Deus fala através da sua palavra e explica tudo para todo mundo, o apóstolo Paulo também nos diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, mestres, doutores, justamente para nos ensinar. Só que aí cabe a mim ter a maturidade e fazer o meu dever de casa, de ler na palavra e confrontar com aquilo que eu estou ouvindo, com aquilo que tem sido ensinado. Diga. Também tem aqueles outros que, ao contrário do que você disse agora, que se espelham muito mais em pessoas. Ah, porque o meu pastor falou. Ah, porque não conhece o caminho. Falou. Exatamente. Porque o Diego falou. Porque isso. Tal. Ah, porque lá no YouTube, porque, né? Do que propriamente na palavra, né? Em si. Não tem confiança naquilo que estão... no caminho que estão seguindo. Porque não conhece o caminho. Porque não conhece o caminho. Porque se eu falar pra você, ó, me segue que a gente vai pra Munique. E quando chegar em Leipzig, eu entrar pra Leipzig, você vai falar assim, Diego tá pegando o caminho errado. Você vai seguir, vai me ligar e falar, Diego, olha só, tu pegou o caminho errado, cara. Faz o retorno, não é esse caminho não. Onde perecemos por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. E é interessante isso que tu falou, porque vamos supor, esse exemplo de Leipzig. Aí a placa tá Munique, que seria Deus. Isso. E aí, você seguindo o outro, você pode entrar pro caminho errado. Isso. Mas se você segue a placa, você não erra. Aí você não erra. Por mais que você vai para Munique, aí passou um tempo, assim, eu não sou nenhum especialista de geografia da Alemanha, mas imagine que passou a Leipzig, você vai ver o que, talvez? Nuremberg? Não. Nuremberg. Não? Depois Leipzig? Depois de Leipzig. Leipzig está bem dentro. Nürnberg para Leipzig está 200 quilômetros. Depois Leipzig, Eisenberg, ou Schleiz, ou... Isso aí. E aí você vai falar assim, poxa, mas eu estou para ir para Munique. E eu estou vendo a placa de Eisenberg. Não, mas eu sei o caminho. Eu sei que o caminho é esse. Porque Munique está muito longe. Então, como um cristão, você está no caminho. Você sabe que no final do caminho vai ser a vida eterna. Poxa, mas eu estou vendo aqui dificuldade, estou vendo aqui provação, eu estou vendo aqui um monte de coisa que não é a vida eterna. Não, mas o caminho é esse, a vida eterna vai chegar. No momento certo, a vida eterna vai chegar. Então Tomé, ele não sabia qual era o caminho. Aí ele faz uma pergunta, mas qual o caminho? Jesus explica. O que nós aprendemos aqui? Quando Jesus explica, todo mundo entende. A gente só não entende quando a gente não pede para Jesus explicar. Ah, a Bíblia é muito difícil. Você já pediu para Jesus te explicar a Bíblia? Eu tenho certeza que se você pedir para Jesus te explicar a Bíblia, Ele vai te explicar. Então dobra o joelho e fala assim, Deus, eu quero entender a Tua palavra. Me explica. Tenho certeza que o Espírito Santo vai explicar todas as suas dúvidas, ou pelo menos as que você precisa para continuar no caminho. Quando Jesus explica, tudo faz sentido. Quando eu pergunto para Jesus, eu recebo a resposta que eu preciso. Então, e de novo, não vamos ser...
Adil, então agora não faz mais sentido a gente ter perguntas e respostas, porque não seja extremista, não seja ignorante. Quando a gente fala de perguntar para Jesus é olhar para a Bíblia, olhar para Deus, olhar para a palavra de Deus. Confrontar o que nós ouvimos, o que nós aprendemos com a palavra de Deus. E aí a gente vai saber qual é o caminho. Então Jesus fala para ele, Tomé, olha só, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Jesus, depois de lhe apresentar o caminho, a verdade e a vida, e falar que ele era o caminho de volta para Deus, Jesus fala assim, olha, se você me conhecesse, você conheceria o meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríamos a meu Pai. E já desde agora, o conheceis e o tendes visto. É óbvio. Jesus fala assim, olha, se você me conhecesse, você conheceria o meu Pai. Então, desde agora, você já conhece o Pai, porque você me conhece. Você me conhece ou não me conhece? Ah, conhecemos, Jesus. Só que aí vem Filipe. Aí surge Filipe de novo. Aí Filipe, versículo 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta? Tem muito crente Filipe na igreja. O que é o crente Filipe? É o crente que fala assim, eu não quero saber, eu só quero chegar lá. Não. A caminhada, a vida cristã não é um teletransporte. A vida cristã é um teletransporte. Como assim, Diego? Que você entra numa máquina, aperta um botão e sai no céu. Não. A vida cristã é uma caminhada. Ela não é um teletransporte. A vida cristã não é um voo de Airbus, um voo de Boeing 737 que anda 700 km por hora, 900 km por hora. A vida cristã não é nem um carro que você anda 100 km por hora. A vida cristã é uma caminhada. Tudo na Bíblia faz sentido, meus irmãos. Se a vida cristã não fosse uma caminhada, Jesus não falava sobre tomar a sua cruz, cada um tomar a sua própria cruz e segui-lo até. Jesus falava, olha, pega a tua cruz, coloca no cabelo e vem comigo. Ó, pega a tua cruz, bota no ombro do cavalo e vem atrás de mim. Jesus fala assim, ó, toma a sua cruz e me siga caminhando. Ou seja, precisamos caminhar. E aí quando a gente fala de a vida cristã ser um caminhar, a gente tem 1 milhão de aplicações. Ele é um caminhar. Por quê? Porque ele é devagar. Porque ele é lento. Porque ela precisa de tempo. Porque ela precisa de preparação. Se eu te chamar para sair daqui agora, depois do culto, e ir para Munique de carro, tu precisa se preparar. Tu vai entrar no carro, dependendo do motorista, 4, 5 horas você está em Munique. Se eu te chamar para sair daqui do culto e caminhar até Munique, você precisa se preparar. Você precisa levar comida. Você precisa levar água. Ah, mas eu compro mais tarde. Você levar dinheiro. Você precisa se preparar fisicamente. Você precisa ter um tênis apropriado, senão o teu pé vai encher de bolha. Quando a Bíblia fala que a vida cristã é uma caminhada, quando a gente fala caminhada cristã, preparação, leva tempo. Os resultados não são imediatos. Vai ter momento que vai ficar difícil. Vai ter momento que você vai ter que parar. Vai ter momento que vai ter que andar. Mais rápido, nesse sentido. É uma caminhada. A saída do povo de Deus do Egito é um exemplo de uma caminhada. Exatamente. Poderia ter sido feita em 40 dias. Em torno de 30, 40. Isso. E durou 40 anos. Por conta, né, teve um castigo divino ali, mas, enfim. Mas o povo precisava de preparação. Precisava de preparação. Lucas 9, 23 diz, e dizia a todos, Jesus, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga. Então existia uma condição básica, fundamental, negar-se a si mesmo. O que é isso? É eu negar a mim e fazer a vontade do Pai. E hoje, muitos querem seguir o caminho sem se negar, fazendo a sua própria vontade. E aí não vai conseguir entrar por esse caminho. Vai entrar em outro caminho errado. Mas nesse aqui, a condição básica é negar-se a si mesmo. É muito interessante
ainda sobre essa dúvida de Filipe, que Filipe fala assim, Tomé perguntou aí, assim, eu não posso falar que Filipe pensou nisso, mas olhando para o Filipe e trazendo para mim, o meu temperamento, eu certamente falo assim, Jesus, esse negócio de caminho, de verdade, só me mostra aí. Bora, só me mostra. Sabe quando você vai viajar em grupo? A gente agora vai fazer uma viagem de 9 pessoas. E aí o meu irmão é tipo assim, cara, só me diz o quanto eu tenho que pagar. Eu não quero saber o horário, não quero saber onde. Só me diz o que eu tenho que fazer. Como cristãos, muitas das vezes nós tomamos a posição. Mas negócio de igreja, de Bíblia, tem que... Não, só me diz, vai, bora. Tenta dinheiro. Filipe estava mais ou menos nessa linha. Filipe, quando Jesus começa a falar, não, olha só, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, e tal, e a casa do Pai, e muitas moradas. Filipe pergunta assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Não basta. Você precisa andar pelo caminho. Não basta dizer onde Jesus está, onde Deus está. Você tem que seguir pelo caminho que é Jesus. Então a gente vê que esses evangelhos que existem hoje no mundo, nas igrejas, e aí eu não estou falando de uma igreja específica, ou estou falando na igreja de maneira geral, esses evangelhos que mostram outros caminhos, esses evangelhos, por exemplo, que pulam caminhos, que tomam atalhos. Tem evangelho que toma atalho. Já percebeu isso? Você já ouviu algum evangelho que é um atalho? Você olha assim, você fala assim, isso é um atalho. Mas como assim eu não preciso carregar a minha cruz? Negar-se assim mesmo? Negar-se assim mesmo? Tem evangelho que fala assim, não, olha só, venha como está e fique como quiser. É um atalho, isso não é evangelho. É o que você disse na aula passada, não entra pela porta do aprisco. Né? Não entra pela porta do aprisco, pula o muro. É um atalho. De novo, Jesus está falando, olha, tem um caminho. Não adianta, Filipe, eu só te mostrar quem é o Pai. E aí continua no versículo 9, aí olha como que a resposta do versículo 9 é diferente do versículo 6. E medita aqui, no versículo 6, Tomé tem uma dúvida. Jesus responde de forma mansa, suave, simples e direta. No versículo 6. No versículo 9, Filipe não tem uma dúvida. Repararam na diferença da pergunta? No versículo 6, Tomé tem uma dúvida. Genuína, sincera. Como muitos de nós temos todos os dias. Independente do tempo de igreja. No versículo 9, Filipe não tem uma dúvida. No versículo 9, Filipe quer um atalho. Não busque atalhos para Deus. Não existe atalho. Existe um caminho. Isso aí que você está falando, está dentro aqui no meu coração, até anotei. Eu só quero chegar lá, é diferente que eu sei que vou chegar lá. Eu só quero chegar lá, acabou, quero chegar lá. Mas quando eu sei que vou chegar lá, pode acontecer o que acontecer. Mas eu sei que eu vou chegar lá. Furou o pneu, não, mas eu vou chegar lá. Bateu o carro, não, mas eu vou chegar lá. É muito diferente. Muito. E é muito interessante, mesmo, você falou. Porque o mundo tem esse lema, e eu vejo muitas pessoas compartilhando isso em redes sociais e tal, de que o que vale da vida são as amizades que nós fazemos pelo caminho. O que importa é o caminho que nós percorremos, né? Tem essa... Mas na Bíblia, na vida cristã, não quer saber do caminho. E o caminho é o que vale. Olha só, se você pegar... Vamos fazer uma viagem com a sua família. Você vai fazer uma viagem com a sua família. De Berlim até Portugal. Se você pegar um avião, Berlim, Lisboa é uma coisa. Se você entrar num carro e dirigir de Berlim até Lisboa, é outra coisa completamente diferente. Porque teve um caminho, porque teve experiência. Teve momentos que você riu, teve momentos que você chorou, teve momentos que o pneu furou, e aí ficou aquele desespero, mas todo mundo jogou um na beira da estrada, e foi legal. A vida cristã é uma caminhada, não tem atalho. Por isso que a resposta de Jesus foi diferente. Porque na resposta de Jesus, quando no versículo 8 Filipe pede um atalho, no versículo 9 diz assim, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Veja como a resposta mudou. Ainda é manso, o Diego certamente daria uma resposta bem atravessada, ainda é manso.
Mas o tom da resposta mudou. O tom da resposta foi: Felipe, tô há tanto contigo, tô há 3 anos contigo, cara. E tu não me conhece ainda. Eu tô há 3 anos contigo. E tu ainda quer um atalho para conhecer o Pai? Eu tô há 3 anos contigo. Eu acabei de falar que quem me conhece, conhece o Pai. E tu tá me pedindo para te apresentar o Pai? O que tu tá fazendo comigo, Felipe? Aí nós meditamos naquele crente, que pode ser eu e pode ser você, que está há 40 anos na igreja e fala assim: Deus, se revele para mim. E aí Deus lá de cima está falando assim: mas Diego, tu está há 40 anos na igreja e tu não me conhece ainda. Tu ainda quer um atalho? Diego, tu está há 40 anos na igreja e tu ainda quer um sinal? E tu ainda quer uma coisa? Está acontecendo contigo, cara. Está acontecendo com você. Está gastando teu tempo. Está desperdiçando teu tempo. E não é por falta de experiência com Deus. Porque os discípulos passaram 3 anos tendo experiências. Os discípulos não passaram 3 anos porque eles conheceram a Jesus e 3 anos depois eles se encontraram com Jesus de novo. Não, eles passaram 3 anos andando com Jesus, dormindo e acordando com Jesus. 3 anos. Diversas experiências. E o Felipe fala assim: Jesus, essa história de caminho é muito legal, mas dá pra gente pular essa parte? Não tem como pular a parte do Evangelho. Tem que seguir o processo. Tem que seguir o caminho. Ah, mas o caminho é demorado. Mas é o caminho. Ah, mas o caminho é difícil. Mas é o caminho. É espinhoso. É espinhoso. É complicado. É difícil. Mas é o caminho. Não tem atalho. Não tem atalho. Para entrar no aprisco, só pela porta. Não tem como pular o muro. Porque quem pula o muro é ladrão. Na parábola do aprisco, quem pula o muro é o ladrão. Quem pula o muro é o malfeitor. Quem pula o muro é aquele que veio roubar, matar e destruir. Não é ovelha. Então não tem atalho. Ah, mas é difícil, mas é sofrimento. Mas é o caminho. E veja bem, ninguém pode dizer que foi enganado. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus disse: quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ninguém pode dizer que Jesus enganou. Ninguém. Felipe queria só o prêmio. Felipe queria só o prêmio. E cruz é sacrifício. É. Exatamente isso, Letícia. Felipe queria só o prêmio. Ele não queria o processo de conquistar o prêmio. É como se, como um atleta, Felipe falasse assim: eu quero só a medalha de ouro. Agora, a preparação, o treinamento, a dieta, que um atleta, para ele chegar numa medalha de ouro numa Olimpíada, ele tem que pagar um preço, ele tem que deixar de sair para treinar, ele tem que deixar de comer o que ele gosta para comer o que ele precisa, ele tem que treinar e treinar e treinar, e tem momento que ele pensa em desistir, mas ele continua treinando, até que ele consegue a medalha de ouro. Felipe queria só o prêmio. Quantas igrejas estão lotadas de pessoas que só querem o prêmio? É o crente Felipe. Tem crente que é Tomé. Ele está na igreja, 50 anos, e não sabe por que ele está ali, mas ele está ali. É o crente Tomé, cheio de dúvida. Mas tem o crente Felipe. Ele só quer o prêmio. Ele quer vir na igreja, participar do culto e sair com a bênção. Ele está com um problema burocrático. Ninguém consegue resolver. Aí ele vem para a igreja, apresenta o problema e quer sair com a solução. Agora, continuar, não. Só quer um prêmio. Não tem um tempo para isso. Crente sem tempo. Ele quer a bênção, mas não quer o dono. Não quer o dono da bênção. O crente sem tempo é um crente mal administrador. Como cristãos, nós somos mordomos de Deus. Inclusive do tempo que Ele nos dá. Então, um crente falar que está sem tempo, você está sendo um mau cristão. E falo por mim mesmo. Ih, meu irmão, estou sem tempo de ler a Bíblia. Sou um mau cristão. Ih, meu irmão, estou sem tempo de orar. Um mau cristão. Ih, meu irmão, estou sem tempo de ir para a igreja. Um mau cristão. Alguma coisa está errada. E o errado não é o tempo, porque o tempo é o mesmo para todo mundo. Todo mundo tem 24 horas. Então, se tem gente que consegue
e gente que não consegue, é porque as pessoas que não conseguem estão fazendo alguma coisa diferente das pessoas que conseguem. Tem uma frase que eu não sei de quem que foi que falou, que é: burrice é você tentar a mesma coisa e querer um resultado diferente. Ou alguma coisa parecida nessa linha. Tem muito crente que ele faz a mesma coisa sempre e ele quer um resultado diferente. Não vai conseguir. E a culpa não é de Deus. A culpa é minha. Então Felipe, ele queria um atalho. Cuidado com os atalhos. Não existe atalho. Não existe querer só o prêmio. Querer só a medalha de ouro. Não, você tem que correr a corrida. O que Paulo fala lá no final da vida dele? Olha, corri a carreira, guardei a fé e alcancei o prêmio. Mas ele correu a carreira. Quer ter o prêmio? Corre a carreira. Quer conhecer a Deus? Anda pelo caminho. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu digo sobre... Diga. Você falou sobre atalho, né? Aí em Mateus 7, 14, fala que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. Sim. São poucos que encontram, né? O caminho ele é estreito, ele é apertado. Não é qualquer um que anda, não. Nem de qualquer forma. Nem de qualquer forma. Por isso que é estreito. Por isso que é estreito. Essa história de que não, o importante é viver. É igual, sei lá, você vai num jogo de futebol e todo mundo, não, vamos lá, ei, todo mundo andando junto, e vamos lá, não, olha só, existe uma forma de você andar pelo caminho, não tem de qualquer jeito, não. Interessante nessa passagem que ele trouxe que Jesus ressalta, né? Que o caminho é estreito, não é só a porta. O caminho também também. é estreito. Ou seja, a porta já dá uma ideia do caminho. Eu não sei aqui na Alemanha, mas lá no Brasil, na igreja, no geral no Brasil, tem hoje uma frase que você escuta demais nas igrejas, quando eu escuto isso me dá uma agonia, é a seguinte frase: isso não tem nada a ver. Cara, essa frase cresce demais no Brasil, dia a dia dentro das igrejas. Vai falar alguma coisa baseada na palavra, que eu falo, não, irmão, mas isso aqui não tem nada a ver, isso aqui era naquele tempo. Não, mas isso aqui era na igreja 40 anos atrás, o mundo mudou, não, nós precisamos alcançar um determinado grupo de pessoas, e para alcançar esse grupo, isso aqui não tem nada a ver não, isso aqui pode. Cara, essa frase tem crescido demais nas igrejas. Ou seja, para as pessoas entrarem no caminho, vamos alargar a porta. Mas Jesus não fala que a porta é estreita. Largar o caminho, mas na verdade eles querem largar o caminho. Não, então, mas tem igreja que alarga o caminho. Tu faz como tu quer. Mas tem igreja que quer alargar a porta. Não, vamos fazer um trabalho evangelístico, né, na praia de nudismo. Vamos fazer um trabalho evangelístico lá. Vamos fazer um trabalho evangelístico no meio do carnaval em Salvador, no trio elétrico da Ivete Sangalo. A igreja no Brasil fala isso, muitas igrejas. Irmão, quem está no trio elétrico da Ivete Sangalo, no carnaval de Salvador, não quer saber do caminho. Não quer saber do caminho. Vai ter um outro momento mais propício para você pegar ele. Porque a chance de você ir buscar quem está no trio elétrico e ficar lá é muito pior. Então tem igreja que alarga o caminho. Tem igreja que alarga a porta. Só sabe o que é interessante? Existe uma coisa chamada funil. Não adianta alargar a porta. Porque se você alargar a porta e o caminho for estreito, vai ficar um monte de gente lá de fora. Vai gerar um engarrafamento. É por isso que a porta é estreita. Porque quando tu entra pela porta, tu já sabe que já segue no caminho. Alargar a porta não resolve, não adianta. Alargar a porta só causa milhares de igrejas com milhares de cristãos, de pessoas que se dizem cristãos fora do caminho de Jesus. Então não adianta, não é uma estratégia. A própria Bíblia nos diz, a porta é estreita e o caminho também. Alargar a porta não resolve o problema. Alargar a porta não ajuda em nada. Pelo contrário, ela prejudica. Porque a pessoa entra pela porta larga. Mas quando ela vê o caminho estreito, ela fala assim, não, mas esse caminho é diferente da porta que eu entrei. Então, não quero o caminho. Aí não adiantou. Mais alguém? Alguma dúvida? Algum comentário? Não? Vamos seguir. Então Jesus fala para Felipe, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das minhas obras, das mesmas obras. Perdão. E aí, se a gente seguir no versículo 14 e no versículo 15, e aí eu quero ler com os irmãos o 14 e o 15, tá? E depois a gente vai ler o 22 e o 23, ok? Então, 14 e 15. Se pedirdes alguma coisa, em meu nome, eu o farei. E aqui Jesus está repetindo, porque no 13 ele fala a mesma coisa. No 13 ele diz assim, e tudo quando pedires em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Abrindo um parênteses. Quando nós oramos a Deus, nós oramos no nome de Jesus. Repete comigo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Mais uma vez. No nome de Jesus. Mais uma vez. No nome de Jesus. Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É no nome de Jesus. Ah, Diego, mas o Espírito Santo também é Deus. No nome de Jesus. Não se pede nada a Deus em nome do Espírito Santo. Se pede a Deus em nome de Jesus. Precisamos ter um entendimento. O advogado é Jesus. O Espírito Santo não é advogado. O advogado é Jesus. Como que você fala com o juiz? Chegando direto para ele? Usando o guarda que está contigo? Como que você fala com Jesus? Como que você fala com o juiz? Não é através do advogado? Só se pede a Deus através de Jesus. Tem pessoas, tem igrejas que oram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Igreja Católica faz isso. Ela está fora da Bíblia. É antibíblico. Ou seja, faz algo que a Bíblia diz para não fazer. Quem pagou o preço Foi Jesus. Então, toda vez que você orar, ore em nome de Jesus. Ah, Diego, mas eu prefiro botar todo mundo para não errar. Está sendo ignorante. Cuidado com a ignorância. Ignorância no sentido de não conhecer a verdade. Ignorância no sentido de não querer buscar a verdade. A oração a Deus é em nome de Jesus. Está na Bíblia. Está na Bíblia. É Bíblia. Versículos 13 e 14. Versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então veja que se eu digo que amo a Jesus, eu preciso, 1, conhecer os mandamentos. 2, guardar os mandamentos. Guardar é praticar, né? Praticar. Não é guardar de saber e... Não, é guardar de praticar. É guardar de andar. Aí, vamos lá para o 21, 22 e 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então veja que esses louvores que existem hoje, que de certa forma, em alguns momentos, são até louvores eróticos. Eu vou explicar o porquê erótico, não é porque tem pornografia. Não, é porque quando a gente fala de amor, na Bíblia existem 4 tipos de amor no grego. E um dos tipos de amor é o amor eros. O amor eros, da onde vem a palavra erótico, é o amor, por exemplo, que um marido sente pela sua esposa. E aí hoje a gente vê muitos hinos que é Senhor, te amo, Senhor, porque a sua beleza, que se você for analisar teologicamente ou biblicamente a letra do hino, é uma música erótica, no sentido de manifestar o amor eros. Por quê? Jesus aqui, no versículo 21, ele fala, aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, aquele que conhece, e os guarda, ou seja, pratica, esse me ama. E aí, se ele me ama, eu amo ele. Então, quando você cantar de novo, quando você disser de novo que você ama a Deus, antes de você falar ou cantar que ame a Deus, responda para si mesmo se você conhece e pratica os mandamentos dele. Se a resposta for sim, então você diga que ama a Deus. Se a resposta for talvez, é melhor não falar nada. Se a resposta for não, então peça misericórdia. Cuidado quando você diz que ama. Porque você pode estar mentindo. Porque uma coisa é eu falar assim, eu amo tanto essa igreja. Outra coisa é eu falar assim, eu amo a Deus. Ou eu falar, Deus, eu te amo. Tem um peso diferente, cuidado. Cuidado para você não mentir para Deus.
Não que mentir para a igreja seja uma coisa boa. Claro que, óbvio que não. Mas você mentir para Deus, pensa maior. Lembra que não existe pecadinho e pecadão. O que muda é a consequência do pecado. A consequência de eu mentir para a igreja é uma. A consequência de eu mentir para Deus, olha, Ananias e Safira pagam um preço caro. Lembra de Ananias e Safira? Então, sempre que você pensar em falar, Deus, eu te amo, responda essas duas perguntas. Primeiro, eu conheço os mandamentos de Deus? Sim, conheço. Eu pratico os mandamentos de Deus? Eu acho que praticar talvez eu esteja um pouco longe. Então, Deus sabe todas as coisas. Talvez não seja a hora de você falar que ama Deus. Não? Pega leve, né? Sabe, o casal quando está começando a se conhecer, que vê aquilo, não, não vou falar que eu amo primeiro. Ele fala, não, eu gosto muito. Não, porque, né? Porque não quer falar eu te amo. Ninguém quer falar eu te amo primeiro. Então, Deus, eu gosto muito do Senhor. Deus, o Senhor mora no meu coração, né? Obviamente que isso apenas é uma brincadeira. Assim, no sentido de pegar leve com Deus, obviamente. Mas Jesus deixa bem claro que ele fala, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que ama. E aquele que ama será amado. E eu amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, dizer que ama é igual casamento. Nada na Bíblia é por acaso. A analogia de Deus com o seu povo, a analogia de Deus com o seu povo e de um marido com uma noiva, não é por acaso. Num casamento, dizer que ama não significa nada. Se eu disser que amo a minha esposa todos os dias e todos os dias deixar a toalha em cima da cama, ela vai falar assim, que me ama. Faz coisas que me aborrecem. Faz coisas que me aborrecem. Então tu não me ama. Com Deus é a mesma coisa. Ah, eu disse para Deus que... Já disse para Deus que ama hoje? Meu irmão, Deus não tem WhatsApp, não. Deus não tem Instagram. Você não precisa postar todo dia de manhã, 8 horas da manhã, falando, Deus, eu te amo. Não, Ele conhece o seu coração. Então Ele sabe que se você postar falando, eu amo a Deus, terminar de postar e fazer alguma coisa que o desagrada, Ele sabe que você não ama Ele. Porque quem ama, faz coisa que desagrada. Cuidado. Cuidado. Porque nós vivemos numa época, num tempo, onde as redes sociais elas são tão abundantes e tão presentes na nossa vida, que a gente acaba imitando comportamentos sem ter consciência do que a gente está fazendo. Cuidado. Cuidado com isso. Seja mais racional no que você faz. Nós precisamos ser mais racionais em relação a Deus. Menos emotivos. Menos pessoas que seguem o que todo mundo faz. A igreja hoje está muito assim, ela vê o que o mundo faz, aí deu certo com o mundo, então eu trago para a igreja e faço a mesma coisa. Cuidado. São mundos completamente diferentes. Ah, Diego, mas é marketing. Se o marketing deu certo para o mundo, o marketing vai dar certo para a igreja. Talvez não. Com certeza não. Porque o mundo jaz no maligno, a igreja jaz em Cristo. Então talvez não vai dar o mesmo resultado. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Propaganda, marketing, estratégias, programação neurolinguística. Cuidado com isso. O que dá certo no mundo, dá certo no mundo, para o mundo. A igreja ela tem um manual completamente diferente. Se chama Palavra de Deus. Bíblia, 66 livros. Cuidado com isso. E aí no versículo 21 ele diz, eu amarei e manifestarei a ele. Versículo 22. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Veja que, primeiro eu amo a Deus, depois Deus me ama. Claro que aqui a gente está falando do âmbito da salvação, tá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. No aspecto da salvação,
No sentido de... Bom, João 3,16 também fala de salvação, mas do ponto de vista de vida eterna, tá? Do ponto de vista de concretizar a salvação, tá? Porque a salvação é um processo, a salvação é um caminho, a salvação é um estado. Hoje eu estou salvo, amanhã eu posso não estar. Paulo fala sobre isso. Do ponto de vista de completar a salvação, de concretizar a salvação, primeiro eu amo a Deus, depois ele me ama. Eu sou o servo. Não é Deus que tem que correr atrás de mim, sou eu que tenho que correr atrás dele. Deus sempre esteve no mesmo lugar. O caminho da salvação é um caminho de volta, não é um caminho de ida. Eu não estou andando para ir me salvar. Eu estou andando para voltar ao estado que eu estava antes. Salvo. Jardim do Éden, sem pecado. Então aqui fica bem claro, no versículo 24, quando Jesus diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. No versículo 23 que diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. No sentido de completar a salvação, tá? No sentido do plano da salvação, Deus amou primeiro. E porque Ele nos amou, Ele enviou o seu Filho. Mas depois que eu aceito o sacrifício do seu Filho, aí a responsabilidade se inverte. Aí não é mais Deus primeiro e eu depois. Aí sou eu primeiro, Deus depois. O que nós aprendemos com isso? Para a gente encerrar. Se eu quero que Deus seja fiel a mim, primeiro eu sou fiel a Ele. Se eu quero que Deus me agrade, primeiro eu agrado a Ele. Se eu quero que Deus fale comigo, primeiro eu falo com Ele. Se eu quero que Deus me responda, primeiro eu pergunto. Notaram que a ordem mudou? Para enviar o seu filho, Jesus mandou primeiro. Depois que eu aceito o seu filho, agora a coisa muda. Deus não fala comigo. Você já falou com ele? Deus não me respondeu. Você já perguntou? Deus não foi fiel. Você foi fiel? Isso fica bem claro no versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E se guardar a minha palavra, o meu Pai o amará. E aí viremos para ele e fazemos nele morada. Então, na vida cristã, primeiro eu faço alguma coisa. Depois Deus retribui. Ah, mas e se ele não retribuir? Ele vai retribuir. Se eu o amar, ele vai me amar. Ele falou isso. Ele falou, se você me amar, eu vou te amar e vou fazer morada em você. Se você perguntar, Tomé, eu vou te responder. Se você perguntar, Felipe, eu vou te responder. Se você falar comigo, eu vou falar com você. Se você for fiel a mim, eu vou ser fiel a você. Amém?